Princípio da boa-fé processual no direito processual civil brasileiro. Fred Edidier Jr. Generalidades. Os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa-fé, que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta, boa-fé objetiva. Esse é princípio da boa-fé processual, que se extrai do art. 5º do CPC brasileiro: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Não se pode confundir o princípio, norma, da boa-fé com a exigência de boa-fé, elemento subjetivo, para a configuração de alguns atos ilícitos processuais, como o manifesto propósito protelatório, apto a permitir a tutela provisória prevista no inciso I do art. 311 do CPC. A boa-fé subjetiva é elemento do suporte fático de alguns fatos jurídicos, é fato, portanto. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta, impõe e proíbe condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas. Não existe princípio da boa-fé subjetiva. O art. 5º do CPC não está relacionado à boa-fé subjetiva, a intenção do sujeito processual, trata-se de norma que impõe condutas em conformidade com a boa-fé objetivamente considerada, independentemente da existência de boas ou más intenções. Na doutrina brasileira produzida até o CPC 2015, não era comum a menção a uma boa-fé objetiva processual. Poucos doutrinadores brasileiros aproveitaram essa grande contribuição germânica, Treud Glauben, a proteção objetiva da confiança e da lealdade, em seus estudos sobre o direito processual, que ainda se prendiam a uma concepção subjetiva de boa-fé. Ignorava-se toda a produção doutrinária sobre boa-fé objetiva no direito privado e no direito público. Parece não ter havido comunicação doutrinária interdisciplinar. Olvidava-se, também, a doutrina europeia sobre a boa-fé objetiva no processo, principalmente os autores alemães e portugueses. O princípio da boa-fé extrai-se de uma cláusula geral processual. A opção por uma cláusula geral de boa-fé é a mais correta. É que a infinidade de situações que podem surgir ao longo do processo torna pouco eficaz qualquer enumeração legal exaustiva das hipóteses de comportamento desleal. Daí ser correta a opção da legislação brasileira por uma norma geral que imponha o comportamento de acordo com a boa-fé. Em verdade, não seria necessária qualquer enumeração das condutas desleais. O art. 5º do CPC é suficiente, exatamente por tratar-se de uma cláusula geral. Além do princípio da boa-fé processual, há, ainda, regras de proteção à boa-fé, que concretizam o princípio da boa-fé e compõem a modelagem do devido processo legal brasileiro. As normas sobre litigância de má-fé, art. 79 e 81 do CPC, são um exemplo disso. A consagração do princípio da boa-fé processual foi resultado de uma expansão da exigência de boa-fé do direito privado ao direito público. A jurisprudência alemã entendeu aplicável o 242 do Código Civil Alemão, cláusula geral de boa-fé, também ao direito processual civil e penal. De um modo geral, a doutrina seguiu o mesmo caminho. Na verdade, a boa-fé objetiva expandiu-se para todos os ramos do direito, mesmo os não civis. Sempre que exista um vínculo jurídico, as pessoas envolvidas estão obrigadas a não frustrar a confiança razoável do outro, devendo comportar-se como se pode esperar de uma pessoa de boa-fé. Como acontece com qualquer relação jurídica, a boa-fé recai também sobre as relações processuais. A expansão ao processo civil não se deu sem obstáculos.
na própria Alemanha, no início do século XX, já se chegou a dizer que o direito processual impede qualquer apelo à boa-fé ou lealdade e os comportamentos processuais são livres da moralidade. Mesmo atualmente, há doutrinadores que cerram fileiras contra o princípio da boa-fé processual, que, segundo afirmam, possui traços autoritários. Segundo João Monteiro Aroca, a exigência de colaboração processual somente pode ser compreendida em um contexto ideológico que parte da premissa de que os cidadãos não têm direito a pelear por aquilo que acreditam que lhes é de direito e com todas as armas proporcionadas pelo ordenamento jurídico. O argumento não convence. Até na guerra a proteção da boa-fé objetiva se impõe. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, reputa crime de guerra, artigo 8º, 2, b, vi 7, provocar a morte ou ferimentos a um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo meios para se defender, se tenha incondicionalmente rendido e utilizar indevidamente uma bandeira de tréguas, a bandeira nacional, as insígnias militares ou o uniforme do inimigo ou das Nações Unidas, assim como os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, causando deste modo a morte ou ferimentos graves. São, como se vê, condutas abusivas, que ferem a ética da guerra. Hastear bandeira branca, incentivando o avanço das tropas adversárias direto para uma emboscada, é venire contra factum proprium, conduta intolerável mesmo na guerra. A leitura do rol dos crimes de guerra previsto neste artigo revela, com alguma facilidade, a preocupação com a preservação e o incentivo à boa-fé e à cooperação em períodos de guerra. Se mesmo na guerra a ética há de ser preservada, como não defender a existência de um princípio da boa-fé processual, em que, ainda que apenas metaforicamente, de modo civilizado e sob supervisão do juiz, as partes guerreiam por seus interesses. Ademais, como afirma Leonardo Greco, bem aplicado, esse princípio serve com certeza mais adequadamente ao processo liberal, pois serve à proteção dos direitos subjetivos dos litigantes, pois a eficácia das garantias fundamentais do processo impõe um juiz tolerante e partes que se comportem com lealdade. 2. Fundamento constitucional do princípio da boa-fé processual. É preciso encontrar o fundamento constitucional do princípio da boa-fé processual. Mesmo que não houvesse texto normativo expresso na legislação infraconstitucional, o princípio da boa-fé processual poderia ser extraído de outros princípios constitucionais. A exigência de comportamento em conformidade com a boa-fé pode ser encarada como conteúdo de outros direitos fundamentais. Há quem veja no inciso I do artigo 3º da Constituição da República o fundamento constitucional da proteção da boa-fé objetiva. É objetivo da República Federativa Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Haveria um dever fundamental de solidariedade, do qual decorreria o dever de não quebrar a confiança e de não agir com deslealdade. Nessa mesma linha de raciocínio, há quem veja a cláusula geral de boa-fé como concretização da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3ª, CF/1988. Para Menezes Cordeiro, por exemplo, a exigência de atuação de acordo com a boa-fé decorre do direito fundamental à igualdade. A pessoa que confie, legitimamente, num certo estado de coisas não pode ser vista como se não tivesse confiado, seria tratar o diferente de modo igual. Antônio do Passo Cabral entende que o fundamento da boa-fé objetiva processual é o princípio do contraditório, que não é apenas fonte de direitos processuais,
mas também de deveres. O contraditório não serve apenas para dar aos litigantes o direito de poder influenciar na decisão, mas também tem uma finalidade de colaboração com o exercício da jurisdição. O direito ao contraditório não pode ser exercido ilimitadamente, o respeito à boa-fé objetiva é exatamente um desses limites. Para João Pico e Junoi, o princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal, limitando o exercício do direito de defesa, como forma de proteção do direito à tutela efetiva, do próprio direito de defesa da parte contrária e do direito a um processo com todas as garantias, processo devido. O autor cria, para explicar o fenômeno, eloquente expressão, o devido processo leal. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro segue também essa linha de argumentação, de maneira ainda mais incisiva. A cláusula do devido processo legal exige um processo leal e pautado na boa-fé. A transcrição do trecho da fundamentação da decisão do STF é necessária. O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais. A máxima do fair trial é uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. O STF confirma que a exigência de comportamento segundo a boa-fé atinge a todos os sujeitos processuais, e não apenas as partes. Nesse sentido, tal princípio possui um âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à justiça. Todas essas opções são dogmaticamente corretas. Adota-se, neste ensaio, a do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, principalmente em razão de um aspecto prático, a caracterização do devido processo legal como uma cláusula geral é pacífica, muito bem construída doutrinariamente e aceita pela jurisprudência. É com base nesta garantia que, no direito estadunidense, se construiu o dever de boa-fé processual como conteúdo da garantia do fair trial. A referência ao due process of law como fundamento para reprimir os comportamentos temerários é frequente nos países do common law. Em 3 países, a cláusula geral do devido processo legal é diretamente aplicada pelas cortes como um padrão geral para a avaliação de práticas processuais inadequadas. É mais simples, portanto, a argumentação da existência de um dever geral de boa-fé processual como conteúdo do devido processo legal. Afinal, convenhamos, o processo para ser devido, justo, como dizem os italianos, equitativo, como dizem os portugueses, precisa ser ético e leal.
Não se poderia considerar justo um processo pautado em comportamentos desleais ou antiéticos. 3. Destinatário da norma. Note que o destinatário da norma é aquele que de qualquer forma participa do processo, art. 5º, CPC, o que inclui, obviamente, não apenas as partes, mas também o órgão jurisdicional. A observação é importante, pois parte dos trabalhos doutrinários sobre a boa-fé processual restringe a abrangência do princípio às partes. A vinculação do Estado juiz ao dever de boa-fé nada mais é senão o reflexo do princípio de que o Estado, to court, deve agir de acordo com a boa-fé e, pois, de maneira leal e com proteção à confiança. 4. Concretização do princípio da boa-fé processual. A doutrina alemã agrupou 4 casos de aplicação da boa-fé objetiva ao processo. A. Proibição de criar dolosamente posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé. O dolo processual é conduta ilícita, por conta da incidência do princípio da boa-fé. Mas há regras expressas que concretizam isso, por exemplo, o requerimento doloso da citação por edital, art. 258, CPC, a litigância de má-fé, art. 80, CPC, e a atuação dolosa do órgão jurisdicional, art. 143, e, CPC. B. A proibição de venire contra factum proprium. Trata-se de proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência. A doutrina costuma enumerar os seguintes pressupostos para a configuração do venire contra factum proprium como comportamento ilícito: a. Existência de 2 condutas de uma mesma pessoa, sendo que a segunda contraria a primeira, b. Haja identidade de partes, ainda que por vínculo de sucessão ou representação, c. A situação contraditória se produza em uma mesma situação jurídica ou entre situações jurídicas estreitamente coligadas, d. A primeira conduta, factum proprium, tenha um significado social minimamente unívoco, a ser averiguado segundo as circunstâncias do caso, e, que o factum proprium seja suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o prejuízo, confiança essa que será averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social do negócio. Como exemplo de aplicação da proibição de venire contra factum proprium no processo civil, recorrer contra uma decisão que se aceitara, art. 1000 do CPC, ou pedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa, art. 276 do CPC brasileiro, ou impugnar a legitimidade já aceita em processo anterior. Nesses casos, temos concretizações típicas da proibição de comportamento contraditório. O princípio da boa-fé, no entanto, proíbe atipicamente o comportamento contraditório, que, assim, passa a ser um ilícito processual atípico. C. A proibição de abuso de direitos processuais. O abuso do direito é conduta ilícita, o abuso de um direito processual também. Qualquer abuso do direito no processo é proibido pela incidência do princípio da boa-fé processual. Como, por exemplo, o abuso do direito de defesa, que pode autorizar a tutela provisória de evidência, art. 311, e, CPC brasileiro, o abuso na escolha do meio executivo, art. 805, CPC, ou o abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de litigância de má-fé, art. 80, 7ª, CPC brasileiro. Nesses casos, temos concretizações típicas de abuso de direito processual.
O princípio da boa-fé, no entanto, proíbe atipicamente qualquer abuso de direito processual, que, assim, passa a ser um ilícito processual atípico. D. Verwirkung, subrecio, de acordo com a sugestão consagrada de Menezes Cordeiro, perda de poderes processuais em razão do seu não exercício por tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança legítima de que esse poder não mais seria exercido. A subrecio é a perda de uma situação jurídica ativa, pelo não exercício em lapso de tempo tal que gere no sujeito passivo a expectativa legítima de que a situação jurídica não seria mais exercida. O exercício tardio seria contrário à boa-fé e abusivo. A subrecio é efeito jurídico cujo fato jurídico correspondente tem como pressuposto o não exercício de um direito e a situação de confiança da outra parte. 3 exemplos de subrecio processual: a perda do poder do juiz de examinar a admissibilidade do processo, após anos de tramitação regular, sem que ninguém houvesse suscitado a questão. B. Perda do direito da parte de alegar nulidade, em razão do lapso de tempo transcorrido, que fez surgir a confiança de que não mais alegaria a nulidade. C. Perda do direito à multa judicial, em razão de a parte ter demorado excessivamente para comunicar o descumprimento da decisão. É fácil constatar que o princípio da boa-fé é a fonte da proibição do exercício inadmissível de posições jurídicas processuais, que podem ser reunidas sob a rubrica abuso do direito processual, desrespeito à boa-fé objetiva. Além disso, o princípio da boa-fé processual torna ilícitas as condutas processuais animadas pela má-fé, sem boa-fé subjetiva. Ou seja, a boa-fé objetiva processual implica, entre outros efeitos, o dever de o sujeito processual não atuar imbuído de má-fé, considerada como fato que compõe o suporte fático de alguns ilícitos processuais. Eis a relação que se estabelece entre boa-fé processual objetiva e subjetiva. Mas ressalte-se, o princípio é o da boa-fé processual, que, além de mais amplo, é a fonte dos demais deveres, inclusive o de não agir com má-fé. É possível, porém, identificar ao menos mais 3 aplicações do princípio da boa-fé processual, além daquelas já sistematizadas pela doutrina alemã. E, o princípio da boa-fé impõe deveres de cooperação entre os sujeitos do processo. O art. 6º do CPC brasileiro consagra essa derivação. A análise dessa repercussão escapa ao presente texto. Remetemos o leitor ao que escrevemos em outra sede, mais demoradamente. F. A negociação processual, seja aquela relativa ao litígio, seja aquela que tem por objeto as normas e situações jurídicas processuais, art. 190 do CPC, deve observar o princípio da boa-fé processual, aplicação ao processo do art. 422 do Código Civil. G. O princípio da boa-fé ainda exerce uma função hermenêutica. A decisão judicial e as postulações devem ser interpretadas de acordo com este princípio, art. 489, terceiro, e art. 322, segundo, CPC, respectivamente. Trata-se de aplicação do que já foi designado como princípio da caridade na interpretação, segundo o qual os textos devem ser interpretados a partir da premissa de que o seu autor agiu com racionalidade e com lealdade para a interpretação da sentença. Essas noções importam porque a primeira hipótese interpretativa deve ser de acordo com o princípio da caridade, a de que o autor do texto tenha agido com racionalidade, razoabilidade e boa-fé, enfim, que tenha seguido as regras do modo de vida social e histórico no qual estava inserido.
Clovis Queimerich relaciona deste modo o princípio da boa-fé com a interpretação da decisão judicial pelo princípio da caridade, aqui já adaptado para a interpretação da sentença judicial. Presume-se que o juiz tenha proferido a sentença imbuído de boa-fé, concepção ética, isto é, sem pretender induzir as partes em crenças falsas, e com observância do direito, logo, observância do art. 5º. O art. 489 fornece diretrizes interpretativas para chegar ao significado da sentença, da mesma forma que a interpretação conforme a Constituição direciona a obtenção do significado da lei. É claro que a interpretação é uma atividade a ser exercida de boa fé. Isso é o mais importante. Mas quando o art. 489, terceiro, fala que a sentença deve ser interpretada, em conformidade com, está se referindo a como o texto da sentença deve, em princípio, ser entendido, e não a conduta subjetiva do intérprete. A diferença entre as duas concepções, repita-se, ambas aplicáveis à interpretação da sentença, é esta: a, viola o art. 5º, o intérprete que simplesmente escolhe o sentido que lhe convém, sem aplicar um esforço racional ao entendimento do texto, e, b, viola o art. 489, terceiro, o intérprete que, sem indícios razoáveis no texto ou nos autos, atribui à sentença um sentido que ela somente teria se o juiz tivesse agido de modo desleal. A concretização do princípio da boa-fé processual é uma obra em progresso. A lista apresentada neste ensaio é um bom ponto de partida.